Seja z igual a 2x ao quadrado mais y, onde x é igual a s ao quadrado menos 3t e y é igual a s vezes t quadrado, na letra A nós temos então que calcular a derivada de z em relação a s, certo? Então aqui a gente vai aplicar, pessoal, a regra da cadeia, em que nós vamos calcular então dz em relação a s do seguinte modo. Vamos calcular dz dx e depois dx em relação a s mais dz em relação a y e dy em relação a ds, tá bom? Regra da cadeia, então, para funções de duas variáveis, tá bom? Então, resolvendo então essas derivadas aí, que nós vamos encontrar a derivada de z em relação a s, tá bom? Então, vamos lá. Quem é dz dx? Então, minha função z está aqui e eu vou derivar essa função em relação a x. Derivada de 2x ao quadrado é 4x, certo? Derivada de y em relação a x é 0. Então, dz dx é 4x, vezes dx dz. Então, a nossa função x está aqui, dependendo de s, tá? Dx ds. Né? Então, derivando essa expressão em relação a s, nós vamos ter derivada de s ao quadrado é 2s, menos 3t derivado em relação a s é 0. Tá bom? Então, essa primeira parte aqui, essa primeira parcela da soma, deu 4x mais 2 vezes s. Depois, mais dz dy. Então, vamos derivar a função z em relação a y. Então, essa parte que tem x é 0, porque em relação a y é constante. Derivada de y é 1. Tá bom? Depois, multiplicar isso por dx ds. Tá bom? Derivar y em relação a s. Derivando essa expressão em relação a s, sobra apenas o t ao quadrado. Tá bem? Bom, perceba que nós temos que obter, né, a derivada de z nas coordenadas s e t, certo? Então, esse x aqui nós vamos ter que substituir por essa expressão aqui, porque apenas essa expressão envolve s e t. Então, nós vamos ter 4 vezes o x, que é s ao quadrado menos 3t, vezes 2 vezes o s, mais 1 vezes t quadrado é o próprio t ao quadrado. Tá bom? Então, multiplicando isso daqui, nós vamos ter 4 vezes s ao quadrado dá 4s ao quadrado. 4s ao quadrado vezes 2s dá 8s ao cubo. Tá bem? 4 vezes menos 3t dá menos 12t. Menos 12t vezes 2s dá menos 24st. Tá bem? Mais t ao quadrado. Está bem? Então, perceba que essa é a derivada dz ds. Tá bom? Essa aqui é a derivada dz ds. Depois o exercício pede, no mesmo item, né, para calcular a derivada de z em relação a t. Tá bom? Então vai ser dz dx, agora o dx em relação a t, depois dz em relação a y e dy em relação a t. Então, dz dx, né, segue a mesma estrutura aqui, ó. Dz dx é 4x. Só vai mudar que a derivada de x em relação a t vai ser menos 3. Certo? Porque nós estamos derivando em t e não em s agora. Mais, derivada de z em relação a y é 1, vezes a derivada de y em relação a t. Então, y em relação a t dá 2st. Novamente, nós precisamos determinar a derivada de z em relação a t. A derivada de z em relação a t
nas variáveis s e t. Então vamos substituir x por s² menos t. Então vai ficar 4 vezes s² menos 3t vezes menos 3 mais 1 vezes 2st. Tá bom? Então isso aqui fica 4 vezes s² vezes menos 3 dá menos 12 s². Tá bem? Depois, 4 vezes menos 3t vezes menos 3, né? Então aqui fica menos 3 vezes menos 3 fica 9, tá? 4 vezes 9 dá 36. Então vai ficar mais 36t mais 2st. Tá bem? Então, aqui está as nossas derivadas, tá bom? Essa aqui em relação a t e essa aqui em relação a s. Tá bem? Vou aproveitar ainda nesse layout aqui, tá? Para a gente resolver a letra B, tá bom? A letra B pede para calcular a derivada, né? Tanto a dzds quanto a dzdt em relação ao ponto 1 e 1, tá? Então deixa eu apagar essa parte aqui do meio para ficar, né, no mesmo layout aqui a resolução. Só para formalizar, então, essas aqui são as respostas da letra A, tá bom? As derivadas dzds e dzdt, tá bom? Agora, vou até fazer de outra cor aqui. Agora eu quero calcular dzds no ponto 1 e 1. Então eu vou substituir nessa equação aqui s e t por 1. Então eu vou ter 8 vezes 1 ao cubo menos 24 vezes 1 vezes t mais 1 ao quadrado. Então aqui fica 8 menos 24 mais 1, certo? Então aqui nós vamos ter 24 menos 8 dá menos 16, menos 16 mais 1 dá menos 15, tá bom? Então dzds no ponto 1 e 1 é menos 15. Agora eu tenho que calcular dzdt. Então eu vou pegar essa derivada que nós encontramos e substituir no ponto, né, 1 e 1 também. Então vai ficar menos 12 vezes 1 ao quadrado mais 36 vezes 1 mais 2 vezes 1 vezes 1. Então nós vamos ter menos 12 mais 36 mais 2, certo? 36 menos 12 dá 24. 24 mais 2 dá 26, tá bom? Portanto, as derivadas da letra B no ponto 1 e 1 são menos 15 e 26. E com isso finalizamos esse exercício.